Fala galera, Marcelo da Creare Design, voltando com tutoriais fantásticos para vocês. Fiquei de fato um tempinho ausente, mas agora estamos de volta e eu até agradeço, gente. Quero usar esse espaço para agradecer rapidamente todos aqueles que participaram ali do grupo, né, na verdade da página do Face. Creare Design ali no Facebook, então o pessoal deu sugestão de tutorial e tal, e quero atender a cada um de vocês, ok? Então, esse primeiro tutorial eu vou falar um pouquinho sobre marca de corte, marca de registro, como adicionar no Photoshop, tá? Então, vou mostrar tanto como adicionar de maneira manual, quanto como adicionar da maneira já padrão do Photoshop. Tá ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é abrir o Photoshop. Eu trabalho com a versão CS6, tá, gente? Eu sei que muita gente já está trabalhando com o Creative Cloud, né, que são os mais atuais e tal. Porém, eu tenho a versão CS6, que é uma versão que ela roda completamente online, então, aliás, perdão, completamente local, então eu não tenho problema com atualização, tal. Então, enquanto eu de fato não faço a aquisição do Creative Cloud, eu vou utilizando o CS6, que para mim me atende perfeitamente, tá ok? Então, se você tiver a versão do Creative Cloud, tal, pode ser que algumas coisinhas sejam diferentes, tá? Mas aí a gente vai trocando mensagem por print de tela, por aí vai, e eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, essa é uma montagem, então, uma imagem que eu mesmo produzi no Photoshop, né? Depois eu posso até mostrar para vocês como eu fiz a montagem e tal, mas aqui é somente para a gente ver como é que funciona a questão de marcas de corte, por aí vai. Tá? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente o que é o tamanho que eu quero o meu arquivo impresso, tá? Porque aqui eu tenho apenas a imagem aberta. Se eu mandar essa imagem do jeito que ela está para a gráfica, o cara vai falar, não, beleza, mas o que você quer com essa imagem? Você quer imprimir em A4, em A3, em que tipo de papel que você quer imprimir? E por aí vai. O produtor gráfico ele vai te encher de perguntas, tá? Então esse tutorial ele vai servir para esclarecer e te dar o máximo possível de argumentos para você conversar com o produtor gráfico, tá ok? Então vamos lá. Bom, então se eu quiser ver qual o tamanho dessa minha imagem, tá? Aqui ela está em 100%, então o tamanho dela é exatamente esse. Agora, ela tem um pouquinho mais para o lado e por aí vai. Então se eu quero saber o tamanho da minha imagem, eu venho aqui em Imagem, Image Size, ou então Imagem, tamanho da imagem. Tá? E aí ele me mostra as dimensões em pixel, né? Ou seja, mapa de pontos, porque toda imagem é composta por pontos, ok? Então aqui, Pixel Dimensions, então as dimensões de pixel, mapa de pixel. E aí aqui, Document Size, tamanho do documento, eu tenho a altura, a largura e a resolução. Tá? Eu fiz um outro tutorial, gente, se vocês entrarem lá no canal do YouTube, M-Design, tem vários tutoriais, e lá tem um que eu explico certinho a relação entre resolução, dimensão, quando trabalhar com 300 dpi, quando trabalhar com 72, e por aí vai. Então lá eu expliquei direitinho, tá ok? Então beleza, aqui, olha só, a minha imagem, ela tem 33 centímetros de largura e 18 de altura. Então, por exemplo, se eu não quiser redimensionar a minha imagem, o ideal seria eu fazer a impressão dessa imagem no papel A3, porque no A4, as dimensões do A4, ele não vai comportar. Tá? Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu venho aqui, Arquivo, Novo, tá? File New, e coloco A4, tá? Então, International Paper, que é o tipo de padrão de papel internacional, A4. Olha só as dimensões. Vou colocar aqui em centímetros só para facilitar. Então, é 21
por 29,7. Ou seja, isso aqui não me atende, né, não atende a imagem que eu tenho aqui, tá bom? Então, se eu fosse trabalhar com o A4, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria diminuir a minha imagem. Só que não é isso que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um documento novo no tamanho A3, beleza? Agora, o A3, olha só, aqui no caso ele de pé, né, como é que eu posso dizer, na vertical, né, portrait, né, que a gente costuma falar em inglês, ele tem 42 centímetros por 29,7. Aí legal, aí ele atende a minha imagem. Então é isso que eu quero. Então eu vou definir aqui, tamanho do papel A3, tal, resolução. Olha só, essa minha imagem, ela tem 72 dpi de resolução. Se eu fosse mandar para uma gráfica, eu praticamente eu precisaria trabalhar com 300 dpi. Tá? Se for uma gráfica offset, onde tem aquelas máquinas grandes, que aí é gerado fotolito, né? E por aí vai. Tá? Depois eu pego um tutorial para falar somente sobre isso, tá ok? Agora, se for uma gráfica digital, eu precisaria, por exemplo, de 150 dpi de resolução, porque a resolução de saída de uma impressora de gráfica digital, ela costuma ser em torno de 150 dpi, tá bom? Agora, só para a gente ilustrar, gente, porque assim, como a minha imagem ela tem 72 dpi, então eu vou colocar aqui 72 dpi. Lembrando que o objetivo deste tutorial é falar sobre marca de registro e marca de corte, não resolução, tá ok? Então beleza, 72 dpi para trabalhar na mesma resolução da minha imagem, tá? O fundo, posso colocar branco, não tem problema nenhum. Tá? Tem um monte de gente que trabalha com fundo transparente, sem crise. Eu, nesse caso específico, vou trabalhar com fundo branco e meu perfil de cor Adobe RGB, tá? Que eu julgo ser um perfil de cor mais interessante para mim. Ok. Beleza, então, olha aqui, a minha imagem ela está landscape, ela está na horizontal. E aqui o papel que eu criei, ele está portrait, está na vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar esse papel só para trazer depois a minha imagem para cá. Tá? Então, imagem, rotação, né? Rotação de imagem, e vou colocar aqui 90, no sentido horário ou anti-horário, tanto faz, só para ele virar o papel. Tá? Beleza. Aqui, ó, todo novo documento que eu crio, ele vem com o cadeadinho, que ele vem bloqueado. Então é só clicar 2 vezes aqui em cima, dar um OK e maravilha, ele desbloqueia. Agora eu vou trazer aquela minha imagem para cá, tá? Então, legal, minha imagem está aqui direitinho, eu vou pegar a ferramenta Move Tool, que é essa setinha aqui, vou clicar em cima da minha imagem, ó, ele já está movendo. Aí eu vou trazer, segurar um pouquinho aqui em cima até ele mudar para o meu papel em branco e vou arrastar para cá e soltar. Pronto, olha que beleza. Ele ficou bonitinho ali dentro, né, do padrão que eu quero e tal. Legal. Nesse caso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como fazer a marca de corte manual, tá? Que para muitas coisas eu particularmente prefiro, porque eu decido o quanto eu quero cortar da imagem e por aí vai, tá ok? E aí eu mesmo já trabalho com uma área de sangria. O que é sangria? Deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Por exemplo, tá vendo? Eu tenho aqui a parte branca do papel e a minha imagem. Se eu colocar a minha marca de corte bem aqui no limite, né, ela só na pontinha aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para vocês, para mostrar. Eu vou puxar uma linha guia na horizontal e na vertical, tá? Então aqui e aqui. Então assim, se a minha marca de corte ficar bem na pontinha, o que acontece? Isso é um perigo, porque a maioria das vezes, quando você vai
refilar um documento em gráfica, né? Como é que acontece esse processo? O cara pega, ele não faz um por um, certo? Porque isso daria um trabalho simplesmente absurdo. Então ele pega, ele junta lá um bolinho de 100 ou 50 e ele faz esse corte, ok? Aí, quando tem muito papel, quando ele puxa a lâmina, costuma andar alguns milímetros o papel. E aí o que acontece? Na hora do corte, ele vai ficar com um filetinho branco. E isso não é legal. E é exatamente nesse momento em que nós criamos uma sangria. O que significa essa sangria? Eu vou vir aqui no meu documento, ó, tá vendo, gente? Eu vou pegar aqui a minha linha guia, tá? E eu vou trazer ela um pouquinho para dentro do meu documento. Então, ó, vou colocar aqui o objetivo que o pessoal costuma falar é entre meio centímetro, né, de meio a 1 centímetro. 1 centímetro eu acho muito, eu acho que meio centímetro atende super bem, tá? E aí eu vou pegar aqui e trazer para dentro também um pouquinho, né? Ok, legal. Então agora o que acontece? Se a hora que o cara for refilar a minha imagem, não vai ter problema nenhum, porque se ela andar um pouco, ele não vai ficar com um filetinho branco. Legal? Espero que tenha dado para entender esse processo. Tá? E aí, beleza. Aí eu vou fazer aqui também no rodapé da minha imagem. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Ok. Só vou para puxar a linha, gente, é só clicar aqui em cima da régua e arrastar para dentro, tá? Aí você pode falar: "Nossa, Marcelo, mas no meu Photoshop não tem régua. O que eu faço?" Pode ficar despreocupado. É só você vir aqui na opção visualizar, exibir, né, ou mostrar. Ah, desculpa, gente, não é aqui não, é aqui, ó. Rulers, né, ou então régua, tá? Então, exibir ou visualizar réguas. E aí ele vai mostrar aqui para você. Se eu apertar aqui no meu, olha só, ele tirou as réguas, né? Então se eu vir aqui e ativar novamente as réguas, ele ativa. Beleza. Ou então você pode ativar e desativar pelo atalho no Mac, Command R, letra R de rato, ou então no PC, Ctrl R. Tá? E aí ele ativa e desativa a régua. Beleza? Então, maravilha. Então, olha só. Eu vou vir aqui agora no cantinho. Ó, gente, tá vendo? Uma coisa perigosa. Nessa imagem, a minha marca, ela ficou muito próxima da base. Então, o ideal seria eu trazer ela um pouquinho mais para cima, tal, né, para na hora de montar o meu documento. Mas tudo bem, aqui como só é para ilustrar, provavelmente em um dos cortes ele cortaria um pedacinho da minha marca. Mas para o nosso tutorial, sem problema, tá? E aqui do lado também eu vou colocar um pedacinho ali, beleza. Então olha só, essa aqui, tá vendo? O que fica da minha linha guia para fora é a minha sangria, tá? Em inglês nós chamamos de bleed, tá? Então é a área de bleed que nós falamos, a área de sangria. Então legal. E agora, como é que eu faço então para marcar? Pô, eu já defini as minhas guias aqui, como é que eu faço para marcar? Simples, você pode pegar o pincel mesmo, tá? E fazer a marquinha aqui com o pincel, sem problema nenhum. Então eu vou pegar o pincel, vou escolher a cor que eu quero, tá? Aqui já tá preto, beleza. Então eu vou aumentar. E aí eu vou diminuir o tamanho do meu pincel, gente, para fazer a linhazinha, tá? Porque senão vai ficar grossa, não vai ficar legal, tá bom? Então deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Opa. Ah, tá meio rebelde aqui meu Photoshop. Pronto. Legal. Então, como é que eu diminuo o tamanho do meu pincel? Eu sempre uso atalho para isso, tá? Então, sempre tem a tecla, né? No teclado você vai encontrar uma tecla com a chave e o colchete,
né? Então, cochete é aquela, como se fosse uma trave ali de futebol, né? Então, ali você consegue aumentar e diminuir o teu pincel. Então, o meu eu vou deixar menorzinho aqui, legal. Aí, como é que eu vou fazer para fazer a linha retinha? Eu vou clicar em cima da minha linha guia, segurar o Shift, tá? A tecla Shift, e aí eu vou arrastando, né? Então, ó, eu seguro o Shift e arrasto com o Shift pressionado. Então, pronto, já fiz a minha linha ali na parte de cima. Vou fazer aqui também na parte de baixo, tá? Shift, beleza, aqui também. Clica, Shift, beleza. Tá? Gente, existe, tá? Não se preocupem, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso de maneira manual, tá? Mas aliás, perdão, de maneira automática. Eu gosto de fazer de maneira manual porque eu tenho mais controle sobre o que eu quero, tá? Mas beleza. Então, ó, aí eu venho aqui, clico, Shift, beleza. E aqui também, clico, Shift, ok. Legal, então já fiz as minhas marcas de corte, tá? Depois que eu fiz as marcas de corte, eu posso apagar as guias, não tem problema nenhum. Então eu venho aqui em exibir, clear guides, ou apagar guias, apagar linhas guias. Eu não sei exatamente como está a versão em português, tá? Então, clear guides. Olha que beleza. Não tem importância que uma ficou maior, que uma ficou menor. Isso aqui é apenas para dar um norte pro produtor gráfico, ok? Então, beleza. E aí, normal, gente. Eu tenho aqui minhas guias, tal, sem problema nenhum, tá? Legal. Tem alguns produtores gráficos que eles gostam que você envie com marca de registro o documento. Tá? Para que servem, na verdade, as marcas de registro? Imagina o seguinte, quando o teu arquivo ele vai para uma gráfica offset, né, que são aquelas máquinas grandes e tal, quando principalmente você precisa fazer grandes quantidades, então assim, acima de 500, de 1000 impressões, então você manda para uma gráfica offset. E aí o que acontece? Ele vai gerar o fotolito. Esse fotolito, toda a imagem que vai para uma gráfica offset, ela precisa ir no padrão de cor CMYK, que é o que? Cian, magenta, yellow e black, tá? Então, que é o amarelo, o ciano mesmo, né? Aquele azul ciano, não sei descrever exatamente, mas é um azul um pouco mais claro e tal. Magenta, que é como se fosse um rosa ali, né? Mais acentuado, e o preto, que é o K, que é o preto mesmo, para dar contraste na imagem, tá? Então, é gerado uma placa, né, como se fosse assim, uma folha, né, não é acetato, mas é como se fosse uma folha de plástico com cada cor, né, com amarelo, com magenta, com azul e com preto. E aí você pega, e a marca de registro serve para quando o cara colocar uma placa em cima da outra, ela ficar perfeitamente e não acontecer aquele negócio de você ver que fica, por exemplo, como se fosse uma cor saindo, né? Você olha algumas impressões, principalmente de jornal, que você percebe que ele fica como se fosse com um halo, né, colorido em volta da imagem. Então as marcas de registro elas servem para isso, tá? E aí, para você fazer uma marca de registro, é muito simples. Na verdade, você pode fazer uma bolinha com um X, né, como se fosse um X no meio. Então, vou fazer uma aqui rapidinho. Aqui, ó, vou pegar minha ferramenta de forma, né? Então, vou fazer aqui uma bolinha, né, traçado aqui normal, tá? Tô fazendo rapidinho mesmo, só para mostrar como é que é uma marca de registro, tá, gente? E aí aqui eu pego uma outra linha e faço aqui, por exemplo, no meio dela. O ideal era ela ser mais fininha,
Tá bom? Eu fiz aqui rápido só para ilustrar para vocês. Então, beleza. E aí eu pego, vou diminuir essa marquinha. E aí, ó, ela fica, por exemplo, aqui numa área, pode ser dentro, né? Então aí eu vou duplicar meus layers, trazer para cá, vou duplicar todos esses. Tá? Gente, se você estiver perdido, né, por exemplo, você está meio perdido em relação aos procedimentos que eu estou fazendo, como é que duplica layer e tal, eu tenho vários outros tutoriais que eu ensino mais o beabá mesmo do Photoshop. E aí nesse caso, você pode, né, descobrir exatamente como faz isso. Aqui eu estou fazendo rápido, porque eu estou com um objetivo no tutorial, tá bom? Então, beleza. Então, olha só, aí o que acontece? Em cada separação de cor, vai ter essa marquinha. E aí, na hora dele colocar uma em cima da outra, ele se baseia por essa marca de registro, tá ok? E aí ele coloca exatamente uma cor em cima da outra para não correr o risco de ter essa questão de ficar aqueles, né, halos de cor saindo da imagem. Beleza? Então essa é a maneira simples, tá, de se fazer, a maneira manual de se fazer as marcas de corte e as marcas de registro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a maneira automática do Photoshop, que é bem mais rapidinha. Então eu vou fechar aqui a minha imagem. Tá, aí eu tenho aqui, eu não preciso nem criar um novo documento, tal. Eu mando imprimir a imagem mesmo, e aí nas configurações de impressão é onde eu vou setar todas as definições, tá? Então eu venho aqui em arquivo, imprimir, né, print, então file print. Legal. Aí aqui eu venho, por exemplo, tem print settings, né, que é as configurações de impressão. Aí tá vendo? Tamanho do papel. Então, lembra que eu falei lá atrás que o A4 não me atende por conta do tamanho da minha imagem? Então eu vou vir aqui e vou colocar A3, tá? Então, legal. Coloquei o A3. Perdão, gente. Aqui, ó. Isso é uma coisa importante. Eu sempre preciso definir a minha impressora, tá? Nesse caso, se eu quero gerar um PDF para mandar para a gráfica, com certeza, né, quem trabalha principalmente com PC vai ter a opção aqui Adobe PDF. E aí é só selecionar a impressora Adobe PDF, né, colocar aqui os ajustes que você precisa, né? Então, por exemplo, ó, páginas por folha, eu quero somente uma página por folha, aliás, um arquivo, né, uma imagem por folha, tal, por aí vai. E depois é só clicar em Save, tá? Então, no caso, ele não habilitou Save para mim, porque a minha impressora PDF não está cadastrada, tá bom? Então, legal, vou cancelar ali, e aí, aqui embaixo também eu posso definir o tamanho do papel, tá? Então, ó, aqui ele fala posição e tamanho. Então, aonde exatamente eu quero a minha imagem? Se eu quero no centro, né, eu posso configurar o top, né, ou seja, ela mais para cima, ou então para a esquerda, eu posso setar essas definições. Tá? É só eu desmarcar aqui centro e eu consigo definir de maneira customizada aonde eu quero, em que posição eu quero a imagem. Aqui eu vou deixar no centro mesmo, tá? Aqui ele pergunta para mim, por exemplo, se eu quero escalonar para ajustar a minha mídia, ou seja, ao meu papel, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar que não, tá? Eu não quero ajustar ao tamanho do papel, então, beleza. E aí, aqui, ó, a unidade, né, de medida eu posso colocar polegadas, centímetros, milímetros. Eu trabalho com centímetro, que costuma ser mais simples. Tá? E aqui ele me mostra, por exemplo, printing marks, ou seja, marcas de impressão. E é aqui aonde eu habilito as minhas marcas. Por exemplo, aqui ela vai ficar sem nenhuma. Tá vendo? Ele não tem simplesmente nenhuma marca. Se eu habilitar
as marcas de corte, ele já coloca aqui para mim a minha marca de corte, ok? E aí, se eu quiser, por exemplo, marcas de corte no centro, e isso aqui é mais para quando você, por exemplo, quer fazer um corte, né, no meio da imagem. E aí você pega e define essas marcas. Nesse caso eu não quero. E aqui, ó, marcas de registro. Então tá vendo, ó? Ele colocou aqui as marcas de registro que eu já expliquei para vocês para que serve, tá? Se eu quero colocar alguma descrição, eu consigo também. Por exemplo, eu quero colocar uma descrição para o produtor gráfico. E aí eu venho aqui e coloco, ó, um exemplo, né? A imagem deve ser impressa em 4 cores. Né? Isso aí, básico, ok? Ok. E aí ele me adiciona também essa descrição. Aqui no caso, ele não está aparecendo, provavelmente por causa dessas marcas, mas ele adiciona sim a descrição e quando você imprimir, ele vai mostrar a descrição, tá bom? Aí ele tem outras funcionalidades, por exemplo, Marcelo, eu quero imprimir isso aqui numa camiseta. Se você for fazer impressão em camisetas, você precisa, na grande maioria das vezes, espelhar a tua imagem. Né? Então, muitas vezes você liga o produtor gráfico e fala para você, olha, mas manda a imagem espelhada, tá? E aí você fala, mas como é que eu faço isso? O cara, pesquisa no Google lá que você acha. Eu já vou mostrar aqui para você como é que faz. Tem essa opção aqui, ó, emulsão baixa, né? Não sei como é que está a tradução em português. Mas a hora que você clica, ele já faz o espelhamento da imagem. Então você não precisa ir no Photoshop e trabalhar com a tua imagem espelhada. Você pode depois aqui nas predefinições, né, escolher a opção aqui de espelhamento, tá? Então eu não quero imagem espelhada, então eu vou tirar. E eu tenho a opção também de negativo, que no meu caso eu não quero, tá? E aí, legal, depois que eu fiz todas essas configurações, eu venho aqui em imprimir, tá? Defino, por exemplo, ó, papel eu quero A3, por exemplo, tal. Defino a impressora, aqui ele não vai me permitir imprimir, porque a impressora Adobe PDF não está setada. Mas se tivesse, eu ia selecionar ela aqui, tal, ia clicar em imprimir e ele ia gerar o PDF para mim. Tá? E a partir daí, o próximo ponto é enviar para a gráfica, e aí vai chegar teu arquivo lá bonitinho, sem problema nenhum, o produtor gráfico vai olhar, vai falar legal, vai mandar para a impressora e você não terá dores de cabeça. Beleza? Então é isso, galera. Eu procurei ser o mais detalhado possível, tá? Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, algum questionamento, comente, né, nos comentários, ou então existe um grupo de Photoshop também, que muitas pessoas já fazem parte, mas se você ainda não faz parte, vale a pena. Envie-me uma solicitação que eu aprovo e você faz parte do grupo. E aí eu vou deixar também o link do grupo na descrição, tá? No post, tá? Eu vou deixar ali a marca, tudo bonitinho. Aliás, a descrição do grupo, desculpa. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só perguntar que terei todo o prazer em responder, tá ok? Então é isso, galera, muito obrigado por acompanharem o canal. Eu vejo que por mais que eu tenha ficado um tempo ausente, a página não parou de crescer, muito pelo contrário, tinha like praticamente todos os dias, e então eu quero voltar a corresponder aí à expectativa de vocês, tá ok? Então obrigado e até a próxima. Valeu, galera!